Brasil, por muito tempo eu te subestimei. Subestimei suas praias, seus relevos, suas paisagens únicas, sua história e muito mais. E hoje, depois de rodar 9 meses no nosso país com minha família, eu falo com brilho no olho que o nosso Brasil é incrível e tem muita coisa pra gente explorar. No ano de 2022, iniciamos nossa volta ao mundo pelo Brasil e conhecemos quase 50 destinos de 10 estados diferentes do nosso país. Neste vídeo, iremos dar 10 sugestões de viagens e destinos para você explorar em 2023. Tudo isso com dicas de lugares para conhecer, preços e também dicas de possíveis bate-voltas do local. Começando pelo Jalapão. Este foi sem dúvidas um dos destinos mais únicos que conhecemos no Brasil no ano passado. Muita gente confunde, mas o Jalapão não é um local específico, mas sim um parque estadual gigante que fica no Tocantins e conta com várias atrações para conhecer, que vão de fervedouros a dunas e cachoeiras. Além das atrações, você pode ter certeza que irá conhecer um povo muito hospitaleiro, irá comer comidas deliciosas e também irá ver pôres do sol incríveis. A melhor época para conhecer o Jalapão é na temporada seca, que vai de maio a setembro. Porém, você pode conhecer a região durante todo o ano. Entre outubro e abril, as chuvas acontecem mais, sendo que o auge delas é entre os meses de dezembro e fevereiro. Os meses mais recomendados para ir ao Jalapão são os meses de maio, junho e julho. Para conhecer o Jalapão, é altamente recomendado você contratar uma agência, porque os trajetos são longos, cansativos e a maioria das estradas são bem ruins e mal sinalizadas. Fizemos um roteiro de 5 dias e 4 noites com a Nativos Jalapão, e desde já iremos te falar que recomendamos muito fechar um pacote com eles. Eles estão avaliados com nota máxima tanto no Google Maps quanto no TripAdvisor. O total do valor do pacote sem aéreo foi de R$ 2.999 por pessoa, em quartos duplos com direito a todas as alimentações, hospedagens, entrada para todas as atrações, guia especializado e transporte. O ponto de partida para conhecer o Jalapão é a capital do Tocantins, Palmas. Se tiver a oportunidade, fique pelo menos um dia na cidade, que é a capital mais jovem do Brasil. Lá você pode conhecer lugares como o Palácio do Araguaia, o Centro Geodésico do Brasil, o Memorial Coluna Prestes, a Praça dos Girassóis, que é uma das maiores praças urbanas do mundo, e a Ilha do Canela, uma ilha artificial que fica no meio do rio Tocantins. Na ida e na volta do Jalapão, nos hospedamos em Palmas no H Plus Premium, avaliado em 8.9 de 10 no Booking. Sobre as atrações do Jalapão em si, nos 5 dias que ficamos, conhecemos muita coisa. Se liga em todos os lugares que conhecemos nesta expedição. Foram 8 fervedouros no total, um mais lindo que o outro. Fervedouro Bela Vista, Fervedouro Alecrim, Fervedouro Buritizinho, Fervedouro Buritis, Fervedouro Encontro das Águas, Fervedouro Jatobá, Fervedouro Rio do Sono e o Fervedouro Macaúbas. Além dos fervedouros, conhecemos outros lugares como a Cachoeira do Formiga, o Parque Encantado, as Dunas do Jalapão, a Serra da Catedral, o Cânion Sussuapara, a Prainha do Rio Novo, a Pedra Furada e a Lagoa do Japonês. E só para finalizar sobre o Jalapão, muita gente não sabe o que são os fervedouros, então vou tentar explicar aqui brevemente.
Os fervedouros são como se fossem nascentes, mas são nascentes de rios subterrâneos, e como não tem espaço para a vazão da água quando eles chegam na superfície, eles formam piscinas naturais com águas dessa cor aí que estamos mostrando para vocês. Como a água chega na superfície com muita pressão, é impossível afundar nos fervedouros, e acredite, a gente tentou muitas vezes. A camada de areia é bem fina, e daí quando a água quebra a resistência do solo e chega à superfície, ela parece que está fervendo, daí que vem o nome de fervedouros. O nome deste fenômeno é ressurgência. A sensação que tivemos é como se estivéssemos andando nas nuvens. E muita gente pergunta se a água é quente, mas ela não é. A água tem temperatura agradável, mas não chega a ser quente como algumas pessoas acham que é. Mas ela também não é fria. Outra coisa legal é que todos os fervedouros têm características diferentes. Um tem águas mais azuis, outros têm águas mais verdes, outros águas mais turvas, uns têm pressão de água mais forte, outros pressões de águas menores, uns são bem grandes e outros são bem pequenos. Então, por mais que todos são fervedouros, cada um é único e você dificilmente irá enjoar de entrar neles. Saindo do Tocantins, vamos lá para o sul do Brasil, mais precisamente para a Serra Gaúcha. Conhecemos 3 destinos por lá e recomendamos para quem gosta de arquitetura e principalmente aprecia comer e beber muito bem. Começando pelo combo Gramado e Canela. Esses 2 são os destinos mais famosos do Rio Grande do Sul e também um dos destinos favoritos de inverno dos brasileiros. Gramado e Canela são recheados de atrações para conhecer. São muitas e para todas as idades. Se liga em tudo que exploramos por lá. A Catedral de Pedra, a Rua Coberta, a Praça das Etnias, a Avenida Borges de Medeiros, a Rua Torta, a Catedral Paróquia de São Pedro e suas estátuas, a Fonte do Amor, o Lago Negro, o Minimundo, o Alpen Park, o Jardim do Amor e Selfie Gramado, o Le Jardin, o Museu de Chocolate e o Parque do Caracol, onde fica a Cascata do Avencal. Também aproveite Gramado e Canela para comer em pelo menos uma casa de fundi, uma tratoria e uma galeteria. A cerca de 2 horas de Gramado e Canela fica Bento Gonçalves. A cidade de Bento e suas vizinhas são um paraíso para quem gosta de vinhos. Por lá há mais de 50 vinícolas. Em muitas delas você consegue fazer visitações guiadas com degustação inclusa. Ali no Vale dos Vinhedos, nas proximidades, conhecemos atrações como a vinícola Família Geiss, famosa por seus espumantes, a vinícola Alma Única, que tem essa entrada bem bonita no estilo daqueles vales da Toscana, o Caminhos de Pedra, estrada de 12 km que você passa por várias atrações que preservam muito da história, cultura e arquitetura dos imigrantes italianos daquela região, e a vinícola Salton, que tem sua sede em um local que lembra até um palácio de tão lindo e majestoso que é. O terceiro lugar dessa lista são os Lençóis Maranhenses. Os Lençóis são sem dúvidas uma das paisagens mais incríveis do mundo. A combinação de areia e água que se forma em uma área de mais de 155 mil km² é impressionante e com certeza vale a pena estar na sua lista de desejos de viagem da vida. A melhor época para ir aos Lençóis é entre os meses de junho e setembro, que é o período quando as lagoas estão mais cheias e o risco de chuva é baixo. É possível conhecer os Lençóis em outras épocas, já que existem lagoas permanentes, mas para você aproveitar o máximo que a região tem para oferecer, é sugerido viajar entre as datas que falei. O aeroporto que fica tudo mais fácil para chegar aos Lençóis é o aeroporto de São Luís do Maranhão. Se tiver oportunidade, recomendamos também conhecer um pouco da capital do Maranhão, São Luís. Lá você pode conhecer atrações como o Palácio dos Leões, a Rua do Giz, a Rua Portugal e o Palácio La Ravardière. Sobre os Lençóis, existem 3 bases para você conhecer o Parque Nacional, e cada uma delas tem suas peculiaridades. Santo Amaro é a que fica mais próxima da entrada do Parque Nacional e que possui atualmente menos infraestrutura de restaurantes e pousadas. Lá você pode fazer passeios como o incrível Circuito Betânia.
Barreirinhas é a base mais comercial, que possui mais opções de passeios, restaurantes e pousadas. Mas é a base menos charmosa de todas e onde o Parque Nacional fica mais afastado. É de lá que saem alguns dos passeios mais conhecidos e cheios, como o Circuito Lagoa Azul, o Circuito Lagoa Bonita, o Sobrevoo e o Mirar das Estrelas. Atins é a base mais charmosa com ótimos restaurantes e pousadas, mas também é a base mais cara e difícil de chegar. Lá você pode ver na praia muitas pessoas praticando windsurf e fazer passeios como o Circuito Lagoa Tropical. Independente da base que você escolher para sua viagem aos Lençóis, aproveite muito as lagoas que, além de ter águas verdes e azuis lindíssimas, possuem temperaturas excelentes para banho e profundidades para todos os gostos. E além das lagoas, lá você terá a oportunidade de ver alguns dos pôres do sol mais lindos de sua vida. Eu que amo ver um pôr do sol, fiquei encantado com todos que vi por lá. E a nossa próxima sugestão de viagem passa por 3 estados e é uma das rotas mais históricas do Brasil. Estamos falando da Estrada Real Caminho Velho, que foi a primeira via aberta pela coroa portuguesa para escoar minérios da região de Minas Gerais até o litoral do Rio de Janeiro. Aberta no século XVIII, a estrada tem cerca de 710 km e passa por várias cidades lindíssimas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Você pode começar de qualquer uma das pontas do trajeto, mas vou mostrar aqui na direção de Minas para o Rio de Janeiro, pois a altitude deste percurso vai diminuindo até o destino final, e é o mais recomendado principalmente para quem quer fazer essa viagem a pé ou de bicicleta. Começamos a rota por Ouro Preto, em Minas Gerais. A cidade combina uma variedade imensa de casas coloniais e igrejas barrocas, tudo isso cercada por uma belíssima cadeia montanhosa. Alguns pontos de interesse são a Praça Tiradentes, o Museu da Inconfidência Mineira, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, o Museu Casa dos Contos, a Feira de Artesanato de Pedra Sabão e a Igreja de São Francisco de Assis. Além desses lugares citados, há muito mais para ver na cidade, e o mais legal mesmo é bater perna pelo centro histórico e se perder pelas ruas repletas de casinhas coloniais e igrejas barrocas. De Ouro Preto é possível fazer um bate-volta até Mariana, onde você pode conhecer as Minas de Passagem, uma das maiores minas do ciclo do ouro que é aberta para visitação, e também as famosas Igrejas Gêmeas. O próximo destino da nossa rota na Estrada Real Caminho Velho é Tiradentes. No caminho de Ouro Preto para lá, você pode dar uma parada em Congonhas, onde fica a Basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinhos e os 12 Profetas. As obras do exterior são consideradas obras-primas do mestre Aleijadinho e também do estilo barroco a nível mundial. Agora, falando de Tiradentes, ela não é considerada uma das cidades mais charmosas do Brasil por acaso. As casas coloniais são muito bem preservadas e as ruas de pedra e o Morro São José complementam perfeitamente a paisagem. E a cidade, além de tudo, é também considerada uma das melhores para comer no Brasil. Algumas atrações famosas de lá são a Igreja Matriz Santo Antônio, o Chafariz de São José, o passeio de Maria Fumaça até São João del Rei, o bate-volta até Bichinho para conhecer os ateliês e a Casa Torta, a Rua Direita, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e o Largo das Forras. Saindo de Tiradentes a cerca de 6 horas dali, também passamos na cidade de Cunha, que fica no estado de São Paulo. A cidade é conhecida principalmente pelos seus belos campos de lavanda. E para finalizar com chave de ouro a Estrada Real Caminho Velho, conheça Paraty. Paraty é um lugar que combina praias belíssimas, muita natureza e um centro histórico tão bem preservado quanto o de Tiradentes. Por lá fizemos alguns passeios junto com a Paraty Tours, como o tour pelo Centro Histórico de Paraty, um dos mais belos do Brasil, o roteiro pelo Saco do Mamanguá e o roteiro Lagoa Azul, que passa por diversas praias que ficam espalhadas na região, uma mais linda que a outra. Outra viagem que recomendamos você fazer em 2023 é conhecer Florianópolis. A Ilha da Magia tem inúmeras opções de praias, trilhas, bairros charmosos e atrações para você conhecer. Apesar do trânsito mais intenso, achamos que os melhores períodos para conhecer Floripa são no verão.
pois fica melhor para fazer trilhas, as praias ficam melhores para entrar na água e a vida noturna fica mais agitada. Se quiser não pegar a cidade tão lotada, duas ótimas épocas são do final de novembro até começo de dezembro e após o carnaval, ali por março e abril, tirando os feriados. Aqui vão algumas atrações espalhadas pela cidade para você conhecer: a Lagoinha do Leste, a Ilha do Campeche, a Praia do Campeche, a Praia da Joaquina, as Dunas da Joaquina, a Lagoa da Conceição, o bairro Santo Antônio de Lisboa, a icônica Ponte Hercílio Luz, a Beira-Mar, o bairro Ribeirão da Ilha, a Praia Mole, a Praia do Gravatá, a Costa da Lagoa, a Praia da Daniela, a Ilha do Francês, as piscinas naturais da Barra da Lagoa, o bairro Jurerê, dentre muitas outras atrações. Fizemos um vídeo muito completo sobre Florianópolis. Se você quiser ver mais, o link está na descrição. Se quiser explorar mais de Santa Catarina perto de Florianópolis, você também pode conhecer outros destinos como Balneário Camboriú, Bombinhas, a Praia do Rosa, o Parque Temático Beto Carreiro e, se for no inverno, você pode dar um pulo em Urubici, que é considerado um dos melhores destinos de serra de inverno do Brasil. Alter do Chão é uma vila que pertence à cidade de Santarém, que fica no estado do Pará. Se esse destino ainda não está na sua lista de desejos de viagem, tenho certeza que depois dessas imagens ele vai entrar. Alter já foi considerada por vários veículos de comunicação importantes como um dos 10 destinos de praia mais lindos do Brasil. E depois de ter conhecido o local pessoalmente, eu posso afirmar que concordo. Encontramos por lá praias de água doce com areia branquinha, uma variedade incrível de fauna e flora e vivências muito diferenciadas adentrando a selva amazônica. Lá é um destino que, dependendo da estação, a paisagem muda muito. O volume das chuvas muda completamente o volume dos rios. A melhor época para ver as praias é no chamado verão amazônico, que é a temporada que vai de agosto a dezembro. O auge da seca é o mês de novembro, sendo possível neste período ir até para a Ilha do Amor, a mais conhecida praia de Alter, sem precisar de barco. A ida para as principais atrações de Alter é feita na sua maioria com transporte de barco. Os nossos passeios lá foram todos feitos com o indígena Pitó. E cada roteiro contemplava várias atrações famosas de lá, uma mais incrível que a outra. O primeiro passeio que fizemos foi o roteiro Lago Verde e Pindobal. Começamos conhecendo a Floresta do Camarão, onde o Pitó nos mostrou várias curiosidades sobre a floresta, como a utilização de formigas como repelente, a extração de látex, a fabricação de texumes com a talha de um tipo de palmeira, dentre outras várias coisas. Depois fomos à Floresta Encantada, à Praia de Pindobal. Passamos por algumas belas praias e lagoas como a Lagoa do Jurucuí, a Ponta do Caxambu, até finalizar o dia na fantástica Ponta do Muretá. O segundo passeio que fizemos foi até a Floresta Nacional dos Tapajós, onde avistamos as gigantes sumaúmas, passamos pela Ponta do Maguari e depois vimos mais um pôr do sol incrível na Ponta do Cajutuba. O terceiro passeio fomos até o Canal do Jari. Lá fizemos primeiro a Trilha das Preguiças, onde vimos muitos macacos, e depois fomos até a Fazenda de Vitórias Régias da Dona Dulce. Por fim, visitamos o Lago Negro de Tapari e a praia de Ponta de Pedras. O último passeio que fizemos foi o roteiro pelo Rio Arapiuns. Este passeio passa por várias pontas e praias lindíssimas, como a Ponta do Icuxi, a Ponta Grande, Caracaraí, dentre outras. É uma mais linda que a outra, e o tamanho das pontas no dia que fomos estava surreal. Algumas chegavam a ter mais de 500 metros de extensão. O pôr do sol neste dia foi na Ponta do Cururu.
Não deixe também de passar um dia inteiro relaxando na Ilha do Amor, a praia mais famosa de Alter, que conta com várias barraquinhas, restaurantes e estrutura para você passar o dia inteiro por lá. E no final da Ilha do Amor, você pode fazer a trilha para a Serra da Piraoca, que tem uma vista panorâmica muito bonita daquela parte de Alter. Caso queira casar a viagem de Alter com mais um destino do Pará, você também pode conhecer a capital Belém, que tem atrações muito legais como o Forte do Presépio, o Mercado Ver o Peso e a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, e também conhecer a Ilha de Marajó, a maior ilha fluvio-marítima do mundo, famosa por sua grande quantidade de búfalos e por suas belíssimas praias como a Praia do Pesqueiro e a Praia da Barra Velha. Outro lugar que você também tem que colocar na sua lista é o paraíso chamado Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um arquipélago que fica a mais ou menos 350 quilômetros da costa brasileira e pertence ao estado do Pernambuco. Apesar de ser cara, na nossa opinião, Noronha é um dos destinos mais lindos e com a melhor energia do mundo. Ir para Noronha é um sonho de muita gente e é uma viagem que você precisa se planejar com antecedência para conseguir aproveitar o máximo desse paraíso e também para não gastar uma fortuna. Por isso, vamos deixar aqui no card um guia completo com várias dicas para você planejar sua viagem para lá. Noronha é um destino que combina com sol e calor, então é bom evitar períodos chuvosos. A estação seca em Noronha é de agosto a fevereiro. Nos outros meses é o período de chuvas, mas os meses que mais chovem são maio e junho, então é bom evitar este período. Da metade de outubro até março é a época das ondas fortes, então se você quiser surfar ou ver a galera surfando, é melhor considerar ir nesses meses. E para quem quer pegar as águas mais calmas, com o mar mais limpo e melhor para a prática de snorkel, o melhor período são os meses de agosto, setembro e outubro. A visibilidade embaixo d'água de Noronha é incrível, assim como a variedade de vida marinha. Inclusive, o arquipélago é considerado um dos melhores lugares do mundo para fazer mergulho de cilindro, com locais que podem chegar a mais de 40 metros de visibilidade. Agora olha todos os lugares incríveis que você pode conhecer por lá. A Baía dos Porcos, a Praia da Cacimba do Padre e o Morro Dois Irmãos, a Praia do Sancho, que já foi múltiplas vezes eleita a melhor do mundo, a Praia da Conceição, que tem uma vista incrível para o Morro do Pico, a Praia do Cachorro, a Praia do Porto, a melhor para mergulho livre de lá, a Ponta do Arfrense, que tem uma vista sensacional para as ilhas secundárias e é um dos melhores lugares para ver o nascer do sol em Noronha, a Praia do Atalaia, a Praia do Sueste, a Praia do Meio, a Praia da Caieira, a Praia do Leão, a Praia do Boldró e o Mirante dos Dois Irmãos. Para passeios em Noronha, recomendamos a Em Noronha. Fizemos 3 passeios com eles: o Ilha Tour, que dá uma volta 360 na ilha, o Amanhecer de Canoa Havaiana e o Barco Entardecer VIP. Um outro destino de praia que nos encantou muito foi Ubatuba, no litoral paulista. Ubatuba tem mais de 100 praias para todos os gostos. A cidade tem o apelido de Uba-chuva, pois chove bastante na região. Os meses com menor precipitação são os meses entre abril e setembro, sendo abril, maio e setembro os melhores meses para conhecer a cidade, pois o risco de chuva é menor, a cidade não está tão cheia e a temperatura para ir às praias tende a estar agradável. Há tantas praias por lá que não conseguimos ir nem em 10% delas, mas se liga nas praias que conhecemos na nossa visita. A Praia de Itamambuca, a Praia do Estaleiro do Padre, a Praia de Prumirim, a Praia do Félix, a Praia Vermelha do Norte e a Praia do Sununga, onde fica a Gruta que Chora.
Fizemos também o passeio das 5 ilhas com a Pura Vida Trips, que passa na incrível Ilha das Couves e na Ilha de Prumirim. E outro rolê que fizemos foi a trilha das 7 praias, onde conhecemos praias como a Praia do Bonete e a Praia do Bonetinho. Temos certeza que ainda iremos voltar para Ubatuba para conhecer outras incríveis praias e atrações que não conhecemos. A 9ª viagem que recomendamos você fazer é para a cidade mais visitada do Brasil. Estamos falando do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa talvez seja a cidade do Brasil com mais opções de coisa para se fazer. É claro que você pode conhecer algumas atrações clássicas como Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Escadaria Selarón e as praias de Copacabana e Ipanema, mas o Rio não se limita a isso e tem muita, mas muita coisa para fazer. Você pode conhecer alguns lugares históricos e lindos, como o Museu da República, o Teatro Municipal, o Real Gabinete da Língua Portuguesa, a Confeitaria Colombo, o Paço Imperial, o Mosteiro de São Bento e a Fundação Biblioteca Nacional. Você pode conhecer museus incríveis como o CCBB, o Museu do Amanhã, a Casa Museu Eva Cablin, o Museu de Arte Moderna, o Instituto Moreira Salles e o Espaço Cultural da Marinha. Você pode fazer trilhas com vistas surreais como a Pedra do Telégrafo, a da Pedra Bonita, a pista Cláudio Coutinho e a da Pedra da Gávea. Você pode explorar uma das maiores florestas urbanas do mundo, a Floresta da Tijuca, que possui cachoeiras, grutas e muito verde. Você pode vivenciar uma experiência com o samba no Carnaval Experience ou em locais mais raízes como a Pedra do Sal e a Fundição Progresso. Você também pode conhecer outras atrações que não são muito conhecidas dos turistas, como a Ilha da Gigoia, a Prainha, a Pedra do Pontal, o Campo de Golfe Olímpico, o Forte Duque de Caxias e o Pantanal Carioca. Você pode explorar praias das mais diversas, como a Praia do Perigoso, a Praia de Grumari, a Praia da Barra, a Praia da Joatinga e a Praia de Botafogo. E pode fazer alguns outros passeios clássicos, como andar de bike na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, visitar o Maracanã, fazer um voo de parapente e conhecer os incríveis Jardim Botânico e Parque Lage. Vamos deixar aqui na descrição o contato das empresas que fizemos o voo de parapente e também alguma das trilhas citadas. E sobre a melhor época para conhecer, o Rio é um destino que pode se conhecer em qualquer época do ano, mas os meses menos chuvosos são entre maio e novembro. Em junho e julho pode até fazer praia, mas também pode fazer frio. E para finalizar a lista, que tal conhecer uma das 7 maravilhas naturais do mundo? Visitando Foz do Iguaçu no Paraná, você tem a oportunidade de conhecer as Cataratas do Iguaçu. As cataratas são uma das mais impactantes paisagens do mundo. São em média 275 quedas coladas umas nas outras, que têm uma energia inexplicável. Você pode conhecer as cataratas pelo lado brasileiro e pelo lado argentino também. Achamos que os dois lados se complementam, com as cataratas do lado do Brasil possuindo uma visão melhor frontal das quedas e do lado argentino possuindo uma linda vista lateral das quedas, como esse paredão aqui lotado delas. Outra coisa legal de se fazer por lá é o Macuco Safari, passeio que te leva de barco até debaixo de uma das quedas das cataratas. Além das cataratas, em Foz do Iguaçu há outras atrações bem legais, como o Marco Três Fronteiras, onde rola um belíssimo pôr do sol, apresentação de danças e tem um cenário cenográfico muito legal. O Parque das Aves, a única instituição do mundo focada na preservação de aves da Mata Atlântica, onde você pode ver tucanos, araras, periquitos que foram na sua maioria resgatados de maus tratos e do tráfico de animais. A Mesquita de Foz do Iguaçu, o Centro Budista Shenchen e a usina hidroelétrica Itaipu Binacional, a maior do Brasil e uma das maiores do mundo.
para quem quiser ir para Foz e quiser uma opinião de especialistas, recomendamos conversar com a empresa Lowmar. Fechamos todos os passeios com eles e aprovamos muito. Vamos deixar aqui na descrição o contato deles. E se você quiser ajudar mais ainda nosso projeto, já estão à venda as roupas da nossa coleção de camisetas. Cada uma das peças conta uma história de algum destino que conhecemos no ano passado. Além disso, temos um e-book com tudo que você precisa saber para conhecer Florianópolis. Ele está à venda por apenas R$ 25. O valor arrecadado é reinvestido no canal para a gente continuar trazendo conteúdos como esse aqui para você. E é isso, galera. Comenta aqui embaixo qual destino você quer conhecer em 2023. E também deixe nos comentários sua recomendação de algum destino para nós do Rolê Família conhecermos este ano aqui no Brasil. E finalizando, para quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já se inscreve no canal e faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau!